Presta atenção, PCC e Comando Vermelho somam 88% dos presos pela Polícia Federal em ações contra as facções. Olha só a matéria do Poder 360. Pessoas ligadas ao PCC, o primeiro comando da capital, e ao CV, Comando Vermelho, representam 88% das prisões temporárias ou preventivas em operações realizadas de janeiro de 2022 até maio de 2026. No total, as operações resultaram em 2.596 prisões no período. Dessas, 1.102 ocorreram em operações contra o PCC, 1.077 contra o Comando Vermelho e 100 em operações que miram os dois grupos. As informações foram obtidas pela Globo News via Lei de Acesso à Informação e o pedido foi respondido na quinta-feira, dia 28, divulgado pela emissora na segunda-feira. As duas facções foram classificadas pelos Estados Unidos como organizações terroristas. A iniciativa da Casa Branca entra em vigor na sexta-feira, dia 5. Ou seja, meus queridos, aqui no nosso Brasil, tá? PCC e Comando Vermelho somam 88% dos presos pela Polícia Federal em ações contra as facções. Ou seja, se você for parar para pensar, essas facções, elas são um problema para o Brasil. Passou a ser um problema para a América Latina. E agora deixou de ser um problema da América Latina e passou a ser um problema também de toda a América. E é por isso que os Estados Unidos estão classificando PCC e Comando Vermelho como grupos terroristas. Por quê? Eles não atuam apenas aqui dentro. Aqui dentro, a gente sabe que é um problema para os governos, é um problema para o Estado brasileiro. E agora, o Brasil, em aceitando aí o apoio dos Estados Unidos, poderá contar com um grande aliado para combater PCC e Comando Vermelho. Se o trabalho for em cooperação, o Brasil ganha com isso. A gente acompanhou lá nos Estados Unidos, para você ter uma ideia, em 12 estados o FBI está investigando o PCC e também o Comando Vermelho. A gente está vendo o grande interesse dos Estados Unidos, inclusive foi divulgado através da porta-voz do Departamento de Estado, de que os Estados Unidos quer ajudar o Brasil na luta, no combate contra essas facções criminosas. E os Estados Unidos, saiu uma nova matéria, você sabe que o governo americano concluiu uma investigação da Seção 301, que durou mais de um ano, e chegaram a uma conclusão na noite de ontem de que o Brasil vai receber, então, uma nova tarifa. Agora, 25% sobre os produtos brasileiros. E a porta-voz dos Estados Unidos anunciou novamente que o PIX não é alvo de sanções contra a PCC e o Comando Vermelho. Reportagem também do Poder 360. A porta-voz em língua portuguesa do Departamento de Estado dos Estados Unidos, Amanda Robertson, indicou que o PIX não está no foco inicial da implementações de sanções decorrentes à classificação PCC e Comando Vermelho como organizações terroristas. Em entrevista ao Poder 360, a Amanda afirmou que as medidas serão direcionadas às pessoas e entidades que prestam apoio material aos grupos e ressaltou a importância da intencionalidade para eventual responsabilização. A designação agora vão entrar na fase de implementação.
impossível imaginar ou saber que poderia acontecer em casos individuais, mas sabemos que o setor financeiro brasileiro é, do modo geral, bem sofisticado e compreende suas responsabilidades para cumprir a legislação americana, foi o que disse a porta-voz. A Amanda afastou igualmente a hipótese de intervenção militar. Diz que a classificação não concede ao governo norte-americano esse tipo de poder. A lei americana das designações é muito clara. Não contempla nenhum tipo de ação militar. É o Departamento de Guerra que tem a responsabilidade para ações militares no mundo. Essa designação tem os seus princípios e as suas consequências, restrições de vistos e também restrições financeiras para bloquear atividades e apoio aos grupos criminosos. Amanda também afirma que não há registro de atuação do PCC e do Comando Vermelho em 1 a cada 4, afirmou que há, e não que não há, afirmou que há, que existe a atuação em 1 em cada 4 estados norte-americanos. Segundo ela, as duas facções integram uma lista de 17 organizações do hemisfério ocidental classificadas pelos Estados Unidos como organizações terroristas estrangeiras. Quando ela foi perguntada a respeito das críticas do presidente Lula à decisão, ela declarou que cada líder pode ter a sua opinião. Ao comentar a possibilidade de influência do senador Flávio Bolsonaro, na medida afirmou que o presidente Donald Trump toma suas decisões de forma independente. Tá aí então, meus queridos. Você imagina, né? Como eu estava falando para você, o Brasil ele tem 2 caminhos. É ficar se lamentando, porque o Donald Trump classificou o PCC, Comando Vermelho, como organizações terroristas e ficar questionando isso, dando entrevista, criticando o governo americano, ou usar isso em apoio para combater o narcotráfico, combater essas facções que agora são reconhecidas pelo governo dos Estados Unidos como grupos terroristas estrangeiros. Então o Brasil tem essa situação na mão. É o que dá para se fazer, ficar questionando ou usar isso em prol aí do combate à PCC e também Comando Vermelho. Eu acabei de trazer a matéria para vocês, onde diz que no Brasil as operações da Polícia Federal contra o crime organizado, 88% correspondem às prisões, são de membros do PCC e do Comando Vermelho, ou seja, já dá um trabalho gigantesco para o Brasil, e o Brasil de Luiz Inácio Lula da Silva vem negando, né, a ajuda aí dos Estados Unidos, inclusive até de outros países, né? Por exemplo, o Paraguai já classificaram o Comando Vermelho e o PCC como grupos terroristas no ano passado, em 2025, para você ter uma ideia. Se eu não estou enganado, em outubro de 25. E não houve, né, nenhum chororô. Por que será, né? É que os Estados Unidos metem medo, né, meu irmão? O Paraguai, será que mete medo no Brasil? Obviamente que não, não é? E principalmente depois que levaram aí o tal do ditador da Venezuela, me parece que os governos de esquerda ficaram meio com as anteninhas de vinil, né, do Chapolin Colorado meio ligadas, não é? Aí nas atitudes dos Estados Unidos. Mas vamos falar de Brasil. Polícia Rodoviária Federal apreende 15 quilos de skunk com passageira de táxi na BR-364 em Porto Velho. Presta atenção, vamos então à matéria aqui do Portal de Notícias Rondônia Agora. Uma mulher foi presa após a Polícia Rodoviária Federal encontrar cerca de 15 quilos de substância skunk em sua bagagem durante uma fiscalização na BR-364 em Porto Velho. A apreensão aconteceu na tarde de sábado, dia 30, por volta das 17 horas, no quilômetro 759 da BR-364, durante a abordagem a um táxi. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, uma passageira demonstrou nervosismo e apresentou informações contraditórias. Na bagagem dela, os policiais encontraram cerca de 13 tabletes de skunk,
totalizando cerca de 15 quilos da droga. Na bagagem da passageira foram encontrados... repetiu aqui. Após a apreensão, a mulher foi presa por tráfico de drogas. Ela e o material recolhido foram encaminhados ao Departamento de Flagrantes de Porto Velho. Além de arrumar um problema para si, né? A matéria não destaca, mas com certeza, né? O taxista também, infelizmente, né? Que está trabalhando, se assim for, né? Terá que justificar aí também, né? Obviamente, né? Se for um cidadão trabalhador, não tem nada a temer, até porque não tem como, né? Fazer um scanner aí na bagagem de todo o passageiro para ver se a pessoa está transportando droga ou não. Mas de toda forma, parabéns à Polícia Rodoviária Federal, atuando no estado de Rondônia, prendeu então que esses 15 quilos aí. Aí você vai investigar, não é? Você vai investigar aí de qual é a origem. Essa pessoa que foi presa tem ligações com quem? Garanto para você que não é com o grupo de oração lá da igreja, não é? Garanto para você que não é com o grupo de caridade que ajuda aí as instituições carentes de lugar nenhum. Você vai ver, eles são sempre ligados aí, direta ou indiretamente, ao quê? Comando Vermelho e também primeiro comando da capital, que é o PCC, que assola o Brasil, não é? Presta atenção, desarquivada pelo senador Bagatoli, a PEC da transposição será votada na CCJ na Câmara em junho. Parabéns ao nosso querido Jaime Bagatoli, senador do estado de Rondônia, né? Que isso daqui é um sonho aí do rondoniense. Está prevista ainda para junho a votação na Comissão de Constituição e Justiça da Casa, a proposta desarquivada pelo senador Jaime Bagatoli, do PL, aqui do estado de Rondônia, que chega fortalecida após ser aprovada por unanimidade no Senado. No início do ano, Bagatoli havia solicitado ao presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, o início imediato da tramitação da PEC da transposição, incluindo a instalação de uma comissão especial e o despacho da proposta na CCJ. Esperamos que tão logo concluída nas duas comissões, a PEC possa seguir o rito e aprovada também com amplo apoio na Câmara, assim como conseguimos no Senado. É uma forma de justiça com os servidores do ex-território de Rondônia, que tanto dedicaram suas vidas para a consolidação no Estado, é o que declarou o senador Jaime Bagatoli. Na Câmara, a PEC 47/2023 tem como relatoria o deputado Acácio Favacho, do Amapá. Além de Rondônia, a proposta também permite a transposição dos servidores do Amapá e também de Roraima para os quadros da União. Se aprovada na CCJ e também na comissão especial, a PEC seguirá para a votação no plenário da Câmara. Tá aí então, meus queridos. Então, parabéns ao nosso querido senador Bagatoli por estar aí correndo atrás, fazendo o seu trabalho, e esperamos, que tão logo venha essa novidade para os servidores públicos do estado de Rondônia, do Amapá e também aí do estado do Pará. Beleza? E após deputados derrubarem a jornada de trabalho 6x1, 2 senadores de Rondônia assinaram uma PEC que muda, que cria a remuneração por hora trabalhada. Jaime Bagatoli e também Marcos Rogério defendem a PEC do horário flexível, que foi encabeçada pelo líder da oposição no Senado, o senador Rogério Marinho, do PL do Rio Grande do Norte, e já reúne 40 senadores de 9 partidos. O texto foi apresentado como contraponto à PEC aprovada pela Câmara na quarta-feira, dia 27, que acaba com a escala 6x1 e reduz a jornada semanal de 44 horas para 40 horas, ou seja, a famosa escala trabalha 5, folga 2 dias na semana. O número de assinaturas dá peso político à ofensiva da oposição para apresentar uma PEC na casa. São necessários ao menos 27 assinaturas,
o equivalente a 1/3 dos 81 senadores. A proposta de Marinho ultrapassa esse patamar com folga. Entre os signatários da proposta estão todos os 16 senadores do PL, 6 dos 7 representantes do Partido Progressista e 5 dos 6 parlamentares dos republicanos. 2 senadores de Rondônia, Jaime Bagatoli e Marcos Rogério, ambos do PL, assinaram a nova proposta. O fim da escala 6x1 já havia sido aprovado na Câmara dos Deputados com o apoio da bancada de Rondônia inteira na casa. O apoio ao texto também acende um alerta para a tramitação da PEC da escala 6x1. Para ser aprovada no Senado, uma proposta de emenda à Constituição precisa do apoio de pelo menos 49 senadores em 2 turnos de votação. Em tese, se todos os signatários da PEC de Marinho se opuserem à proposta aprovada na Câmara, não haveria votos suficientes para aprovar o fim da escala 6x1. A ressalva é que assinar a proposta do horário flexível não significa necessariamente voto contra PEC da Câmara. A proposição foi encaminhada de maneira célere pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e o texto formalizado na quinta-feira, dia 28, foi encaminhado logo em seguida por ele à Comissão de Constituição e Justiça, CCJ, que também é a primeira parada da PEC, ao fim da escala 6x1. Caberá ao presidente da comissão, Otto Alencar, decidir se os 2 textos serão analisados em conjunto. Se o Senado alterar a versão enviada pela Câmara, o texto terá de ser votado novamente na Câmara dos Deputados. A PEC de Rogério Marinho altera o artigo 7º da Constituição para permitir que o trabalhador escolha entre o regime tradicional da CLT e um regime flexível, baseado em horas trabalhadas. Pelo texto, a compensação de horários e a redução da jornada poderiam ser feitas por acordo individual, convenção coletiva ou livre pactuação contratual direta entre empregado e empregador. A proposta também prevê que o contrato individual possa fortalecer sobre acordos ou convenções coletivas. E aí fica a pergunta, né? Fica a pergunta. E você, tá mais afim da escala 5x2? Você vai trabalhar, por exemplo, de segunda a sexta, descansar o sábado e o domingo? Ou você prefere essa nova proposta, que é deixar você livre para decidir com o patrão quantas horas você vai trabalhar? Ah, eu quero descansar mais um pouquinho. Aí vai ganhar um pouquinho a menos, né? Vai ganhar ali proporcional. Não, eu gosto de trabalhar de segunda a segunda. Uma folga por semana tá bom pra mim. Vou ganhar mais? Vai. Então vambora. O que você acha? Tem tudo isso para pensar, não é? Tem tudo isso para avaliar. Para você ligado aqui na nossa programação, curtindo aqui a Terra FM, onde você estiver com a gente, sejam bem-vindos. Muitíssimo obrigado aí pelo seu carinho, pela sua audiência maravilhosa aqui no nosso Jornal da Terra. A gente já vai finalizar o horário, mas antes eu preciso falar para você de como é fácil fazer economia, aproveitando as ofertas da semana do Supermercado Atacarejo Amazonas. Tem na promoção, esperando por você, arroz soltinho, pacote 5 quilos, a R$ 19,99. Tem o arroz econômico 5 quilos, preste atenção nesse preço, R$ 13,99. Vou repetir para você, arroz econômico 5 quilos, R$ 13,99. Você encontra também feijão carioca Guarani o quilo, R$ 8,99. Tem lá em oferta açúcar cristal doce dia, 2 quilos, R$ 4,99. Tem ofertas também no açougue, carne bovina cupim, já vem temperado, R$ 39,99 o quilo. Linguiça, aquela fininha apimentada o quilo, R$ 29,99. Coxa e sobrecoxa dorsal, R$ 8,99. Você encontra também bebidas na promoção. Olha só, hein? Tem refrigerante Baré 2 litros, R$ 6,99. Refrigerante Marajá 2 litros, R$ 3,99. Tem também refrigerante Coca-Cola 2 litros, R$ 10,49. Você encontra também suco de uva Panizon, apenas R$ 9,99.
1 litro e 350 ml, esperando por você. Energético Red Bull, 250 ml, 9,99. Energético Agitos, 2 litros, 9,99. Tudo isso esperando por você em ofertas da semana que você encontra com os nossos amigos do Atacarejo Amazonas. Tem muita economia para você fazer promoção durante toda essa semana. Tem promoção para você fazer economia durante toda essa semana lá com os nossos amigos do Atacarejo Amazonas, esperando por você na Rua Portugal, 1803, no centro de Cerejeiras. Chegou a hora de você economizar, comprar barato de verdade com os nossos amigos do supermercado Atacarejo Amazonas. Amanhã às 7 da manhã, o nosso Jornal da Terra estará de volta. Eu sigo com você no Bom Dia Terra e a gente vai se falando daqui a pouquinho. Uma programação fantástica. Tá chegando muita música aqui na Terra FM. Você ouviu Jornal da Terra. Você por dentro de tudo o que acontece em Rondônia, no Brasil e no mundo.